bom dia, meus amados. A minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O capítulo é o 6. O nosso texto hoje é o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. O contexto do capítulo 6, a partir do versículo 10 ao versículo 20, Paulo vai tratar dessa couraça do crente, dessa armadura da fé do crente, que ele vai usar aí a imagem de um soldado romano. Vamos aqui ao texto, trazer aqui ensinos para nós. Diz assim o versículo 14 no seu início: Estais, pois, firmes. Ora, Paulo, ele ciente da dificuldade que os servos e servas de Deus, o crente em Jesus Cristo, passam, ou passariam, ou passarão. Então, Paulo, ele ciente disso. Por quê? Porque Paulo mesmo era um perseguidor de cristãos. Então, ele tem consciência de que a fé cristã, ela vai de encontro aos conceitos mundanos, religiosos, vai de encontro a tudo aí, contra a moral, contra tudo. Então, Paulo sabe que os cristãos vão enfrentar dificuldades porque ele mesmo era um perseguidor de crente. Então, ele vai dizer: estáis firmes. Portanto, esse firmes é na fé, que ele já falamos no texto anterior de ontem. Então, para permanecermos firmes a despeito das circunstâncias, independente daquilo que possam nos cercar, o cristão precisa estar firme na fé em Cristo. Amém? E aí ele vai dizer no versículo 14 ainda: cingindo-vos com a verdade. Nos tempos bíblicos, e ainda hoje, né, existe diferente, mas existe. Mas nos tempos bíblicos, soldados, eles se vestiam com uma cinta, né, que isso era a base de toda a armadura que um soldado usava. Então, o cinto estava ali, colocado sobre a cintura do soldado em si, e ele sustentava ali as partes do músculo das costas do soldado. Os lutadores ainda usam isso hoje, né? Tá certo? Alguma forma de cinto. Então, Paulo usa essa condição desse cinto que dava sustentação ao soldado, que preparava ele ali para a guerra, para a luta. Ele vai usar essa figura para nos trazer essa comparação, esse ensino bíblico de que o crente precisa estar cingido com a verdade. Amém? Então, o cinto do soldado dava essa sustentação, servia como base aí para a sustentação da túnica, da parte da armadura do soldado. Então, Paulo usa esse termo, cingindo-vos com a verdade. A Bíblia, ela é o padrão da verdade do crente, da nossa autoridade cristã. Ela é o padrão da nossa verdade. É a Bíblia, tá certo? A doutrina bíblica. O que está na Bíblia, o crente precisa saber disso e precisa cingir-se com a verdade. Assim como o soldado estava lá colocando uma proteção, a sustentação para a sua armadura, a verdade na palavra é a nossa sustentação. Portanto, a primeira parte da armadura é a verdade revelada na Escritura Sagrada por Deus a nós. E Cristo é a verdade. Amém? João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, Paulo usa essa comparação. Então, o padrão da verdade do cristão é a Bíblia, é a nossa doutrina final como orientação diária para a nossa vida diária. É a verdade que a Bíblia nos ensina, e essa verdade é Cristo, tá certo? Vamos aqui a outra parte do texto, versículo 14, que diz: vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, ela fazia parte dessa indumentária do soldado do Antiguidade, do Velho Testamento, da Roma lá conhecida. Ela fazia parte dessa indumentária que vestia o soldado aqui desde o pescoço até a cintura, tá certo? Então, tinha essa proteção toda aí na parte do tórax do soldado. Então, Paulo usa exatamente essa condição, essa metáfora
da proteção que o soldado tinha, é aplicando isso para que nós estejamos aí guardado, protegido com a couraça da justiça de Deus. Amém? Golias estava usando essa couraça, tá certo? Mas Davi acertou a pedra na testa. A couraça dos homens tem falha, a de Deus não. Amém? Mas Paulo usa essa figura, essa metáfora aí da couraça, da couraça do soldado, para nos fazer essa comparação a um cristão convertido. Ao crente convertido é imputado a justiça de Deus que nos justificou na cruz pela fé. É a imputação da justiça, está sobre nós, a couraça da justiça está sobre nós. Amém? Isso nos protege contra as ações do mal, contra as investidas do mal. Precisamos entender isso, contra as flechas do mal, comparando aí com o soldado romano, tá certo? Então, a justiça imputada por Deus nos protege, nos dá salvação, estamos protegidos. Entender isso é importante, amém? Mas também eu entendo que Paulo vai estar falando dessa justiça que é comunicada, ou seja, o nosso testemunho diário, porque temos a couraça da justiça em nós, foi imputada pela fé em Cristo, nós temos essa justiça que está imputada em nós, e aí nós comunicamos essa justiça, essa verdade, essa justiça de Deus. Amém? Estou aqui comunicando a verdade de Deus para você, porque eu estou revestido com essa couraça da justiça de Deus revelada pela fé. Isso foi imputado ao cristão, ao que crê. E aí nós estamos justificados diante de Deus assim, como o soldado lá. Paulo vai usar essa figura, vai fazer essa metáfora, essa comparação, tá certo? Dessa justiça lá do soldado, essa justiça que nos foi imputada a nós pela fé, somos justificados. E aí vamos viver essa justiça comunicada, falando, verbalizando essa verdade, porque somos justificados por ela, dando testemunho diário. Amém? Assim, ó, isso é muito gracioso, porque a Bíblia ela usa as figuras contextualizadas para nos mostrar a verdade divina que é necessária. Amém? Portanto, é necessário que toda a justiça de Cristo que está imputada em nós, ela seja vivida, caracterizada pela nossa vida, refletida num padrão de caráter de uma vida justa, com condutas justas. Por isso que o crente não mente, não rouba, não mata, não adultera, não faz essas coisas. Tá certo? Pelo menos não é para fazer. Se fizer, é porque está com alguma condição de fraqueza, precisa se ajustar com Cristo, tá certo? Porque a justiça imputada nos leva a revelar essa justiça comunicada por essa fé que está em nós. Isso vai além da religião, tá certo? A religião, ela mente para levar vantagem. Pode ter certeza. Mas a justiça imputada no crente, caracterizada por essa metáfora que Paulo vai apresentar, ela nos faz revelar essa justiça através da comunicação da verdade do Evangelho. Estou dizendo assim uma breve reflexão. Tem pessoas que vão estudar diferente. Pensam que a justiça imputada é uma coisa, que a justiça comunicada é outra. Não. Eu entendo que pela justiça imputada por essa salvação, nós comunicamos a justiça que é revelada pelo nosso testemunho no nosso dia a dia. Então, a segunda característica da armadura de Deus é a justiça de Deus que está no crente. Aí precisamos ser justos nas nossas ações. Amém? É possível? É difícil? Mas é possível. Com essa nossa compreensão da verdade revelada, buscando a verdade em Cristo e vivendo por ela. Porque a justiça nos foi imputada para revelarmos essa verdade através da nossa comunicação por essa verdade que está no crente convertido a Jesus. Eu vou encerrar aqui dizendo o que Jesus disse, tá certo? Porque Paulo compreende a partir do que Jesus falou também. O Espírito de Deus revela a ele, assim como revela a nós através da palavra. Eu vou ler aqui Mateus 6,33, que Jesus disse assim: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e ele diz que as demais coisas vos serão acrescentadas, tá certo? Tem gente querendo usar o reino de Deus, a palavra de Deus, para ganhar dinheiro. Nós buscamos a justiça de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas, tá certo?
honestamente e justamente. Se for o inverso, não é a justiça de Deus, é a justiça dos homens, é a justiça da religião. Deus te abençoe e te ajude a ser um crente de verdade em Jesus Cristo. Amém. Então, a segunda peça da armadura de Deus é a justiça de Deus. Deus te abençoe e te guarde, te dê um bom dia, o Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.